Vem comigo, torcida vascaína. Tá no ar o Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Desde já aí, peço que deixe seu like, se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Venha comigo, torcida mais vibrante, mais bonita do Brasil. Peço que assista o vídeo completo. Hoje tem muita novidade no canal, no giro de notícias do Vascão da Gama. E assista o vídeo completo e vamos falar de tudo que aconteceu no Vasco da Gama hoje. Então venha comigo, torcida. Desde já aí eu vou parabenizar aí os garotos da base, né? A molecada aí do Sub-20 pela festa de hoje, pela conquista de hoje, né? Conquista aí o título da Taça Guanabara de forma invicta, né? A galera aí do MT, do Riquelme, dessa moçada grandiosa aí, dessa turma boa do Vasco aí, dessa molecada, dessa base forte do Vasco. O Vasco tem base, o Vasco só é apostar, investir na base, que o Vasco tem base para poder fazer time bom aí para frente, essa galera ser promovida aí para o profissional e dar alegria à torcida mais vibrante do Brasil, a torcida vascaína. Vamos que vamos, galera. Hoje tem novidades. O Vasco aí chega ao Rio de Janeiro aí, o treinador do Vasco, o futuro treinador do Vasco, Ricardo Sapinto, desembarca no Rio de Janeiro, né? E já vem aí com sua fama, né? Já vem com sua fama de cobrador, gosta de lutar pelas vitórias, né? E exige muito do time e está presente, muito aguerrido aí, como um jogador foi muito aguerrido em campo e como treinador também, ali na beira do campo, cobra muito dos seus jogadores. E é uma contratação do Ricardo aí que teve muita repercussão na imprensa internacional, muitos meios de comunicação internacional aí, da imprensa futebolística aí, destacou aí essa contratação do português Ricardo Sapinto. E desde já, como no Brasil nada, nem quase tudo são flores, né? Já recebeu aí o cartão de visita do Vasco aí, que é as suas dificuldades, né? Ficou sabendo através da imprensa das dificuldades que o Vasco está passando, da crise financeira, né? E ele, segundo ele, espera que não seja tão grave assim, que não conversaram muita coisa com ele. Lógico que o Campelo não vai passar a ficha toda do Vasco da Gama para ele, né? Não iria passar, senão não ia causar interesse também de ele vir para cá. Então, ele disse que não espera ser tão grave assim e espera aqui no Brasil ajustar algumas coisas e ficar sabendo de muitas coisas. E segundo ele, vai precisar de profissionais do lado dele para poder trabalhar, e essas pessoas para trabalhar precisam receber e precisam que todos para sobreviver precisem ter dinheiro no bolso. Então aí é o discurso aí de Ricardo Sapinto quando questionado aí sobre as coisas do Vasco. Até então deu suas explicações e promete aí se inteirar mais com o Clube de Regata Vasco da Gama ao decorrer do tempo, e diz que veio aqui não foi mais por interesse financeiro, mas sim pela história do Vasco, a história grandiosa que o Vasco tem, pelas conquistas que o Vasco tem. Então o interesse dele mais foi isso aí que o trouxe aqui para treinar o Vasco da Gama. E já falando em chegada de técnico, o Vasco já tem um desafio aí, né? Falando de futebol, o Vasco tem um desafio no domingo com o Internacional. Esse jogo aí vai ser comandado ainda pelo Alexandre Gracelli, né? Que era da base, a base que foi o Sub-20 aí, que foi campeão hoje da Taça Guanabara de forma invicta. E foi ele que comandou essa galera aí, o Alexandre Gracelli, que desde o jogo contra o Flamengo, ele que está aí organizando, semana cheia para treinar o time, ajustando ali algumas peças para o jogo contra o Inter. Com certeza, provavelmente aí o Ricardo Sapinto, o Ricardo Sapinto vai estar próximo aí desse jogo, ou assistindo esse jogo, para já ter uma ideia do que o Vasco tem de time, né? Então ele vai estar aí, e o Ricardo e o Alexandre Gracelli, ele vai ser um dos auxiliares aí do Ricardo Sapinto, que vai levar essas informações
do que o Vasco tem de base, de jogadores para ser promovido, e vai estar alinhando ali com o Ricardo esses jogadores aí. O Alexandre Graciela que vai fazer parte da comissão do Ricardo Sá. Então, galera, e falando nesse jogo de domingo, o Vasco tem aí alguns desfalques, né? Vai ter o Ricardo Graça, né? Que está aí se recuperando de lesão. Ele estava se recuperando, mas teve uma contusão aí no jogo passado, né? Já vinha de contusão, mas não esperaram muito, botaram o cara numa fogueira e o cara se contundiu novamente, está se recuperando. E o Bruno Gomes também vai ser um desfalque, porque tomou o terceiro amarelo aí, foi devido a expulsão lá. Foi expulso devido à expulsão no jogo passado. Ele pegou um gancho aí de 2 jogos, já cumpriu um, vai cumprir o segundo jogo. Daí só pode voltar aí depois desse jogo contra o Internacional. E o Caio Tenório também foi suspenso aí, terceiro cartão amarelo. Ele estava com o Ramon, no banco com o Ramon e com 2 cartões amarelos. Né? O Ramon poderia ter usado ele num jogo aí que não valia nada, que estava perdendo, o jogo contra o Bahia mesmo aí. Ele pedia ele que tomasse o terceiro amarelo para ele estar apto agora, para poder jogar. Mas não, nem isso o Ramon pensou, que não tinha esse controle aí, eu acho que não tinha, porque o cara chegou, também não ia adivinhar, que ele não, jamais ia tirar Pikachu, então não ia adivinhar que ele ia ser demitido e também não ia adivinhar que quem entrasse ia usar o Tenório. Mas você tem de pensar, se você quer mais jogador apto, você já tem de deixar os que estão no banco em boas condições. Quer dizer, o Pikachu jogando muito mal, e o cara que estava no banco para substituí-lo já estava com 2 amarelos. Aí o cara tomou o terceiro contra o Flamengo, já vai ficar desfalcando o Vasco aí nesse próximo jogo aí, que vai precisar muito de lateral ali. E mudando aí de assunto, a contratação de Leonardo Gil, né? Foi oficializada pelo Vasco. Leonardo Roque Albano Gil, né? Um pouco da ficha técnica dele aí, apelido Colo Gil. Data de nascimento aí 31/5/91, 29 anos. Nascido aí em Rio Galegos, Argentina, um argentino nato aí. Pesa 75 quilos, 1,76 m, posição meio-campista. Então, foi oficializada aí essa contratação pelo Vasco da Gama, mais um argentino, Leonardo Gil, Germancano e Martim Benítez no Vasco da Gama, galera. Então, o Vasco aí se reforçando para o decorrer do campeonato brasileiro, né? E a Sul-Americana que está por vir. Então o Vasco precisa subir na tabela. Hoje se encontra em 12º colocado, 6 jogos sem vencer, né? E ainda mais com jogos adiados. Semana não jogou com Fortaleza, já ficou aí com 2 jogos a menos. O Vasco precisa crescer na tabela, subir na tabela. E para subir tem de vencer, tem de somar pontos, né? Então a dificuldade é grande, mas não é tão terrível assim. Então o Vasco tem de lutar, buscar a vitória. Então, galera, mudando aí de assunto, né? Vamos falar um pouco aí da política do Vasco, né? A política do Vasco pegando fogo, e desde sempre as trairagens, acho que envolve, né? Briga de grupos políticos, o grupo de Campelo, o grupo de Salgado, o grupo de Fred Lopes, o grupo de Roberto Monteiro, o grupo de Júlio Brandt, o grupo de Leviciano, não tem grupo, tá aí surgindo agora aí com sua candidatura. Aí vem o Euriquinho, né, falando mal de Campelo, dizendo que nas redes sociais que tem funcionários do Vasco passando fome. Eu acredito que sim, mas tudo coisa política, né? Nessas coisas, nesses momentos fica em vez de se unir, é o que eu falei em vários vídeos passados, em vez de se unirem para fazer um Vasco só, um Vasco para todos, um Vasco forte, ficam se dividindo e um querendo derrubar o outro. Aí falando que os funcionários do Vasco não recebem há 3 meses e alguns funcionários passando fome. Eu acredito, mas
esse Campelo que colocaram aí foi o vosso pai que botou, né? Do Euriquinho que botou. Ele estava lá no meio quando o Campelo assumiu. Ele estava junto com o Campelo lá. Fred Lopes estava lá. Roberto Monteiro estava lá, né? Eles todos estavam lá. Hoje estão em grupos diferentes. Hoje estão tomando atmosferas diferentes, né? Acusando. Mas foi o vosso pai, de Euriquinho, que botou lá o Campelo lá. Agora está criticando. Roeu a corda, né? Agora chegou a política, vamos jogar merda no ventilador? Aí fica fácil. Você era para estar no meio do barco lá, dentro do barco. Que foi vocês que colocaram ele lá, né? Aí fica fácil. E o Leviciano aí hoje falou aí do projeto Somamos e convidou os adversários políticos, né? A vir visitar ao projeto Somamos. E falou com um tom muito nervoso, um tom muito assim chateado, porque dessas coisas, dessas picuinhazinhas aí que eu acabei de citar de Euriquinho e de outros candidatos que em vez de se unir, e ele chamou os candidatos aí para vir visitar o projeto Somamos e de uma forma a se unirem para fazer um Vasco só, um Vasco para todos, não vários Vascos, fazer um Vasco só, se unirem em prol do Vasco. E ainda relatou a situação do rival, né? Que está aí, né, crescendo e o Vasco sendo humilhado. E eles, vezes se unirem, eles ficam, o Vasco, mais de 40 grupos políticos, mais de 30 grupos, quase 40 grupos políticos dentro do Vasco. Isso acaba com a Constituição. 40 grupos políticos, isso se chama divergência, isso se chama divisão. Porque não se chega a um bem comum, não se chega a uma ideologia, a um ideal unitário, igualitário, que é ver o clube voltar a crescer, voltar a ter vitórias, voltar a ter títulos, voltar a ser grande, né? A ter sua esfera, atmosfera de brilhos, de conquista, de vitórias. Então eu acho que foi isso a mensagem do Leviciano, e falou com muito assim, chateado mesmo, porque devido às coisas, às picuinhas que esses grupos políticos do Vasco ficam procurando propor fazer essa eleição baixa, em vez de se unir. E ele se mostra muito preocupado com essa eleição online, que ele está vendo aí um meio de ser burlada, um meio de ser falsificada, né? Ele quer o voto lá dentro da urna, lá o vascaíno que está apto a votar na urna e depositar seu voto. Já estão arrumando um meio de fazer uma eleição online para poder manipular. É isso que no Brasil aqui é difícil, muito difícil você ver uma coisa séria. É em instituição, em qualquer lugar que você vá, ter algo sério, algo que as pessoas não queiram derrubar o outro, tomar o poder do outro. É muito complicado aqui no Brasil. E o Campelo usando o seu poder, a máquina, né? Hoje inaugurou aí o Colégio Vasco da Gama, um colégio aí para os meninos da base, o menino ali que estão crescendo no Vasco. Foi inaugurado aí no momento festivo o Colégio Vasco da Gama para a garotada aí do Vasco que vai usar aí o menino da base do Vasco da Gama. E falar de um tema agora, um tema meio chato, né? Um tema, um dado aí da CBF, o Leonardo Gaciba, né, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, veio a público dizer que houve um erro no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, dia 3/9, que aquela linha lá que eles fazem camuflada lá, só eles conseguem botar ali para delimitar ali o impedimento, ou marcar o favor, ou sem impedimento ou não. Ele disse que aquela linha foi colocada erroneamente no jogo lá entre São Paulo e Atlético Mineiro.
Aí ele pergunta, torcedor vascaíno, será que a do Vasco e Flamengo não aconteceu a mesma coisa, né? A do Flamengo e Goiás não aconteceu a mesma coisa? Então, por aí você vê que as coisas aqui nesse país, de meu Deus, não são feitas com seriedade, né? Em outras e outras oportunidades que teve aí o impedimento com essa linhazinha, essa linha azul, que ele traça uma linha vermelha e uma linha azul para mostrar o impedimento, né? Essa linha que é colocada por eles, é ajustada por eles. Pense aí, o material humano da CBF de bom agrado, de boas intenções, né? Vai colocar essa linha certa aí para favorecer, para marcar o impedimento correto. Pense aí, Vasco e Flamengo, Flamengo e Fluminense, né? Se vai ter a linha correta ali. Se não joga, por isso que vai o campeão já está se desviando, né? Tão facilmente, né? Então a gente fica preocupado porque aqui nesse país é complicado você ver uma coisa dar certo, mesmo que seja tecnologicamente ou uma coisa que fizeram. Nos outros países dá, porque tem pessoas sérias, mas aqui é muito complicado. Aí agora vem a público dizer que foi um erro. Imagina o jogo contra o Vasco, aquele gol ali de Germancano, qual foi o erro? O errozinho, um errozinho proposital que não aconteceu naquela. Lá depois estiver lá já acabando o campeonato, já desenhado o campeão, que eles vão dizer que teve erro no jogo Vasco-Flamengo, que essa linha foi colocada errada. Eles vão dizer depois que o campeonato já estiver no final. Aí eles vão dizer, vão abrir a caixa preta das irregularidades e da sacanagem que é se vai aí no futebol brasileiro. Então, galera, só para registrar, né, esse fato aí, mas agradeço aí pela sua atenção, ajude o canal O Gigante da Virada, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Face, no Instagram, dê força ao nosso canal Gigante da Virada, né? E vamos que vamos. Amanhã tem mais vídeo do Gigante da Virada e mais notícias do Vascão da Gama, porque aqui é Vasco. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!